que diz no Velho Testamento? É olho por olho. Peraí, Tá tudo bem. Pode confiar em mim. eu não sei. Tenha um pouquinho de fé, tá bom? Como você fez isso? Evolução, meu bem. Paz do Senhor, paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Meus irmãos, eu gosto muito de falar sobre o mundo. E quando se engloba esse assunto, devemos lembrar, e eu lembro muito, daquilo que Jesus disse. Aquilo que a palavra diz. O mundo jaz no maligno. Isso foi falado há 2000 anos atrás, ok? E eu gosto muito de falar sobre a vida terrena e a vida espiritual. É uma questão de fé. A palavra diz que Deus é invisível, o que importa é que nós devemos crer na sua palavra, na sua mensagem. E a palavra nos relata muito, meus amados. A palavra nos relata muito sobre, até mesmo no passado, muitas coisas, assim, como que eu posso dizer para vocês? Muitas situações que aconteceram, muitas cenas estão narradas na Escritura. Sobre os céus, sobre os anjos, sobre o mundo invisível, no qual nós não podemos ver. E muito se fala hoje, nos dias de hoje, sobre ETs, UFOs, objetos não identificados. Mas no passado também houve relato e está na Escritura. Vemos muitas passagens maravilhosas na Escritura, o qual diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, e uma coluna de fogo para clarear a noite, o povo de Israel. De dia, e uma nuvem os acompanhava. Elias, por exemplo, foi arrebatado num carro de fogo. E tem muitas mensagens, muitas passagens bíblicas que ali está. Então eu acredito sim no mundo material que nós estamos aqui e no espiritual.
e que o espiritual também se manifesta. Então eu gosto muito de fazer esses vídeos, editar esses vídeos de, UFOs, ETs, e gosto de ensinar também que na verdade existe esse mundo sim, só que são nomes de agora, UFOs, objetos não identificados, ETs, alienígenas, são nomes modernos, entendeu? Eu até fico recordando às vezes, no tempo passado, que quando nossos pais, nossos avós, eles nos contavam, pessoas nos contavam, na verdade, a historinha da mula sem cabeça, tem os contos, da literatura brasileira, que fala sobre o Saci Pererê, entendeu? A Cuca, enfim, esses personagens que foram criados pelo brasileiro Monteiro Lobato. Então na antiguidade eu lembro muito, se falava muito, eles viram lá o Saci Pererê, viram a mula sem cabeça. Então tinha essas manifestações. E nós podemos dizer que essas manifestações, elas são diabólicas, não são da parte de Deus. Passaram-se os tempos e agora nós vivemos na era da tecnologia, ok? Tecnologia. E dos anos 60 para cá, foi se mudando muito, essa ideia. Isso é só a história da carochinha, mas havia manifestos. As pessoas viam realmente, lobisomens, essas coisas todas. São tudo obras satânicas, diabólicas, ok? Então eu gosto muito de fazer esses vídeos, eu vou deixar até para vocês aí. Então eles começaram a mudar. Já estava ficando ultrapassado e tal, e a ciência veio, a tecnologia foi vindo. Então já começaram a divulgar que está aparecendo naves, desde os anos 60, anos 50 para cá. Manifestações de aeronaves, não, e tal coisa, aquela coisa e tal. Uns diziam que era verdade, outros diziam que não. Manifestações, abduções, então, aconteceu muitos desses fatos. Bom, a Bíblia relata em muitas abduções espirituais, digamos assim, você sabe, uma linguagem assim. Por exemplo, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. João do Apocalipse também. Ezequiel, Daniel, enfim, muitos dos profetas foram arrebatados, tiveram em outras dimensões. Então, isso é possível? É possível. Só que o que eu quero dizer hoje é o seguinte, é que nessa tecnologia de hoje, que está avançada, andaram até negando muitos tempos atrás que havia mesmo UFOs. Não, que era só a imaginação do homem, que não tinha, os registros eram muito, as câmeras que registravam eram muito ruins, então não dava para comprovar. Mas agora, no século XXI, essa era da tecnologia, então, até estão dizendo que é verdade. Validaram tudo aquilo que foi falado atrás. Falavam que era teoria da conspiração e hoje validam a verdade, que realmente é verdade. Eu até peguei um pedaço de um filme aí, vou deixar para vocês na imagem, uma revelação, uma mensagem subliminar que deixaram, que realmente foi implantado essa nova ideologia de ensinar que existe realmente ET, que existe extraterrestres, outros povos. E com isso eles criaram então essa ideia de, no cinema, colocar nos filmes dos cinemas, e até mesmo, vou deixar um pedacinho do vídeo, veja o que ele fala. Ele é muito genérico. Eu tenho motivos para ser Clive. Nos últimos 60 anos, a humanidade se acostumou com imagens da minha cara em lancheiras, camisetas, essas porcarias. Caso nossas espécies se encontrem, vocês não vão ter a porcaria de um ataque histérico. Veja o que o próprio ET fala na linguagem figurativa, para você entender. Então, mas isso é verdade, não é mentira. O filme é ficção, mas na verdade isso é realidade. Daí dentro desse contexto, o que eu quero falar mais para você sobre essas ideias de espíritos, de ETs, alienígenas? Eu já tenho vídeos dizendo anjos caídos, outras coisas. Eu tenho uns vídeos meus que eu fiz aí, tá aí na rede social, está aí no YouTube. E esses seres, eles têm poder? Lógico que tem. Tem poder sim. É limitado, é controlado? É, por Deus. O diabo, muitos subestimam o poder dos satanás, do diabo, dos demônios, mas eles têm poder sim.
Para você ter uma ideia como esses seres, que eu posso dizer para você que são demônios, têm poder, que quando Satanás atentou, não, Deus não pode ser tentado, mas digamos assim, ele foi lá e conversou com Deus e disse para Deus que Jó era abençoado, mas se tocasse em tudo que ele tinha, ele ia, então no caso, sentir e ia blasfemar. Então Deus permitiu que Satanás fosse lá e fizesse tudo o que fez. E uma das ações, Satanás veio e mandou um grande vendaval, grande ventania, derrubou a casa sobre os filhos de Jó e matou-os. Fez cair fogo do céu. Satanás fez isso. Fez cair fogo do céu e consumiu lá as ovelhas, os trabalhadores. Então eles têm poder, sim. E outra coisa, eu digo mais para você, Jesus mesmo disse, eu vos dou poder, coisa que nós não tínhamos, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Esses sinais de seguir os que crê no nome do Senhor Jesus, expulsariam eles e eles não teriam esse poder pleno sobre você, se você tivesse na obediência do Senhor, é claro. É igual a feitiço, a feitiçaria. Muitos falam, uns dizem que existe, outros dizem que não, mas a feitiçaria existe. Tanto que a Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. E o feitiço, a feitiçaria existe. Pega, lógico que pega. Existe, são técnicas, são coisas espirituais que nós não compreendemos, mas que elas funcionam. Por isso que Deus diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Quem faz mandinga. Tem até a feitiçaria branca, aquela curadora, benzedora, que benze. É feitiçaria. Dentro da igreja evangélica, dentro das congregações, está cheio de feiticeiro. Adivinhação, adivinha. Fala que foi Deus que revelou, fala que foi o Espírito Santo que revelou, não foi a carne. Eles fazem milagre de adivinhação dentro das igrejas. Feitiçaria, por exemplo, hoje se usava muitos feitiçaria, outros macumba, mesa branca, essas coisas, sal grosso, expulsar demônio, esse negócio de feitiçaria. Hoje é usado na igreja. As igrejas usam sal grosso para expulsar demônio, eles beatificam água, rosa, enfim, todo tipo de objeto. Então eles estão também sendo feiticeiros. Porque Jesus disse que tudo que fizer, as coisas que fizerem, a obra, tudo que fizer é no nome dele. Fazendo o nome dele. É o nome dele que tem poder e é ele que faz. É claro que o inimigo tem poder para enganar e tem poder para fazer milagre também. O inimigo tem poder para fazer milagre. Você acha que não? O diabo também cura, o diabo faz milagre, sim. Tanto que diz lá no Apocalipse, diz lá nas cartas dos apóstolos, quando chegar o final, que o anticristo, na verdade, fará milagres, prodígios e maravilhas. Se possível, vai fazer o que Satanás fez. Fez descer fogo do céu e consumir lá as ovelhas de Jó e seus empregados. Se possível, a besta vai fazer descer fogo do céu. O falso profeta, a besta, enfim. Esse conluio que está aí preparado para o fim do mundo. Então existe, meus irmãos, existe mesmo. Existe o lado espiritual e existe o lado material. Nós não temos acesso ao lado, digamos, físico e espiritual, a não ser em crer e até ver ações sobrenaturais. Eu já vi coisas terríveis, experiências terríveis, eu já passei por elas e em questões de obra. Eu já trabalhei com libertação, já expulsei demônios, e não um só, vários demônios na vida das pessoas. Eu já vi situações terríveis. Um caso eu vou contar para vocês. Uma vez nós fomos orar na casa de uma irmã, e lá, não vou contar todo o processo que é muito longo, mas só para vocês, eu vou resumir aqui. E lá tinham demônios. Ela era uma ex-macumbeira, ex-feiticeira, tinha se convertido, então nós estávamos ajudando ela. E um dia nós fomos na casa dela, fazer uma oração, uma visita, e lá aconteceu um ato, dentro daquela visita, o qual nós vimos a presença, literalmente, daquela mulher satanizada, possessa de demônios, com poderes sobrenaturais. Houve um fato dentro daquela visita, houve uma revelação de Deus, e quando foi exposta aquela revelação de Deus, o diabo manifestou na mulher. Essa mulher estava operada, tinha recente operada, fazia acho que nem uma semana, estava em situação de cura ainda, estava tudo vivo ali, a costura dela, tinha operado o seu abdômen.
E ali conversando, essa ex-feiticeira ficou possessa por demônios. E ali eu estava sentado ao lado dela, minha esposa, os demais irmãos. Tinha mais de 10 pessoas naquele dia, testemunho desse assunto. E na hora que foi revelada a mensagem do Senhor, que o Senhor mandou entregar, falar, essa mulher, ela deu um berro, porque a gente tinha contado para nós o que tinha acontecido. Mas ela deu um berro, ela deu um salto para trás, ficou como uma Homem-Aranha, ficou como o Homem-Aranha na parede. E ali, meus irmãos, ela subiu a parede. Subiu a parede. Isso todos os irmãos contemplaram e viram. E depois que ela desceu, pulou, ela até voou em cima de mim, pegou para o meu pescoço, pela gravata, e ali eu orando, expulsei o demônio. Ela, naquele momento, foi liberta. E então aquilo trouxe, eu guardei aquilo no meu coração, aquela história que até hoje eu lembro, né? E estou contando para vocês, minha esposa lembra, os demais irmãos lembram, quando nós comentamos, você lembra daquela irmã e tal? Para vocês terem uma ideia, o que o diabo pode fazer com uma pessoa? O diabo tem poder. Eles estão nas trevas. E eles procuram corpos para que eles possam adentrar nesse corpo, e intermédio dos seus olhos, do seu corpo, eles têm a janela para ver o mundo. Eles têm por exemplo, estando no teu corpo, no corpo de uma pessoa, eles têm a janela dos olhos para ver o que está ao seu redor, porque eles vivem numa escuridão. Vamos colocar assim que os demônios são inteligentes, são sábios, vivem na escuridão, mas eles têm como se eles enxergassem embaçado. Mas quando ele toma um corpo do ser humano, então a visão dele é plena. E eles estando no corpo humano, eles têm a capacidade de usar o braço, a mão, o corpo, levar a pessoa à prostituição, levar a pessoa à bebida, levar a pessoa a cometer um assalto, levar a pessoa... Ele induz, ele está ali dentro. A pessoa se torna como se fosse, vou dizer assim espiritualmente, dizendo um robô. Um robô controlado pela inteligência artificial do outro lado. Porque a pessoa é carne e osso, então não é um robô. Mas é como se fosse a inteligência artificial, se entender, que entra na pessoa e comanda. É assim que eles querem fazer com a nova era agora, também trazendo aí esse negócio do Mark do Zuckerman, lá do Facebook, que está inventando um monte de coisa aí, vivendo no mundo 3D, essas porcariadas da tecnologia aí, entendeu? Implantação de chip, enfim. É o que eles querem trazer, implantação do chip na mente das pessoas, na cabeça. E quer levar o mundo deles, da ilusão, na vida das pessoas. Então os demônios, irmãos, na verdade, eles existem. Eles são reais. Às vezes fico vendo alguns céticos, até mesmo pessoas que... Igual eu falo. Eu gosto de um canal que eu conheci agora, do Ozzy Pena. Então ele tem uma linguagem rápida. Ele é locutor, então tem linguagem rápida, né? E ele traz muitas coisas mostrando da nova ordem mundial, Illuminati, maçonaria, enfim. Só que ele não crê 100% na escritura, não crê nas escrituras. Ele crê no zen, digamos assim, no zoom, no du, crê em tantas coisas. É o que eu falo, geralmente o ser humano, eles creem em qualquer coisa, menos a escritura. Não, pode-se crer em qualquer livro que for escrito por homens, pelo ser humano, ou que existiu há milhares de anos. Eles creem em qualquer coisa, menos a escritura. Mas quando se fala das escrituras, não, é muito radical. É muito radical. E pode até ser. Só que no ser radical, temos que entender que nós somos seres humanos, criados por Deus, nós somos criaturas. Nós não somos Deus para tomar decisões no sentido de isso está certo ou errado. Daquilo que já está colocado no nosso coração. Nós sabemos que se eu tiver uma ferida e eu colocar uma agulha nessa ferida, vai doer. Então você sabe que é um mal para você. Então você vai procurar fazer o quê? O bem. Então dentro dessa palavra que eu estou trazendo para vocês, você tem que entender que o mal, ele existe. O bem, ele existe.
E se nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, cometemos pecado. Entendeu? Então, se você for pensar pelas Escrituras, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Porque nós temos dentro da nossa consciência, da criação de Deus, dentro da genética de Deus, nós temos a consciência. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. Nós sabemos. Não tem para onde nós fugir. A Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós sabemos. Lá no fundo, se você não quer o mal para você, pegar uma agulha e colocar na ferida para doer mais, você sabe que isso é mal. Então você sabe o que é bom e o que é ruim. Aí você vai para o Evangelho e diz assim, não, mas foi homens que escreveram. Foram lá os apóstolos. Eles são filhos de Deus, lavados do sangue de Cristo, purificados, que escreveram. Foram homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram. Vocês queriam que fosse o quê? Um cavalo? Uma galinha? Um cachorro? Não, foi um homem. Mas como eu disse, os homens criam imagens, idolatria, vocês sabem que tem um monte pela Igreja Católica, criam livros, contam histórias e as pessoas acreditam. Mas na palavra de Deus, na Escritura, não. Dentro de toda a ideia de escrita no mundo, a única verdadeira é a Escritura, a palavra, a Bíblia. Por que eu falo que é? E tenho certeza que é. Pelos fatos que eu tive já um particular com Deus e vi os milagres, vi maravilhas, vi manifestações espirituais, tanto demoníacas, como também da parte de Deus. Coisa do impossível vai acontecer. Eu vi. E só poderia ter vindo da parte que diz na Escritura que ele pode fazer. Então nós sabemos que realmente existe. Porque nós conhecemos. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Mas muitas das vezes os homens têm muitos caminhos, vários caminhos, que acham que conduz à verdade, à salvação eterna, ou até mesmo fazem filosofia para si. Criam filosofias para si. Não, eu acho que é aqui. Mas, na verdade, seu fim é a morte. Então é necessário que nós, talvez você, ou eu, ou você que não tenha fé, nós devemos pedir ao Senhor. A palavra diz que nós devemos pedir. Pai, acrescenta-nos a fé para crer. Porque não é fácil eu crer. É interessante que a Bíblia diz que o crer é maravilhoso, né? O crer no Senhor é um dom. É um dom crer. É um dom que vem de Deus, imaginem. Mas a Bíblia diz que os demônios crêem também. Eles receberam o dom? Lógico que não. Não no sentido humano. Mas eles crêem, sabe por quê? Sabe por que os demônios... A Bíblia diz que os demônios crêem e estremecem. O homem crê e desobedece. Mas a palavra diz que os demônios creem e estremecem. Mas como assim? Se a fé é um dom de Deus e os demônios têm fé? É, tem fé. A Bíblia diz que os demônios têm fé, crê e estremece. Você não sabe por que eles têm fé? Não, nunca leu? Tem que ler a Bíblia, né, irmão? Vamos ler a Bíblia, vamos ler. Tem que ler para aprender e pedir para o Senhor sabedoria. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Ele agrada em dar para você, tá bom? Os demônios, eles creem e estremecem, sabe por quê? Porque eles vieram de lá. Eles estavam nos céus. Eles moravam lá. Eles prestavam conta ao Senhor. Eles adoravam ao Senhor. Eles serviam ao Senhor. Então não é mais que crer. Eles estiveram lá, eles moraram lá no céu, até o dia que eles foram expulsos, o dia que eles se rebeliaram. Ouviram a política, o engano de Satanás, porque a palavra diz que Satanás enganou a terça parte das estrelas, que são os anjos. Ele pregou a ideologia, ele pregou uma ideia lá, enganou a terça parte. Não, se eu subir, eu vou subir acima das estrelas, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Está lá, está escrito na Escritura, ele falou isso. E ele foi lá e enganou a terça parte dos anjos, meus amados. E nisso ele conseguiu enganar, porque até então os anjos nunca tinham visto o pecado, o engano, a mentira. Não, foi a primeira vez e eles acreditaram.
Eles creram no que Satanás disse da mentira, o pai da mentira, né? E com isso houve a rebelião. E diz então a Escritura que foram expulsos dos céus. Foram expulsos dos céus. Satanás, a antiga serpente, o dragão e seus anjos. Foram expulsos. Foi precipitado para a terra. Tanto que o Senhor Jesus diz: ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desce com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O Senhor Jesus disse: ai dos que habitam na terra e no mar. Então, meus amados, existe sim o lado espiritual, existe sim o lado material, e não deixemos nos enganar. Como eu disse, se os falsos profetas também fazem milagres, como está escrito também na Escritura, que eles fariam, porque as pessoas são enganadas. Vão na igreja lá, acontece milagre, cura, o cara sai, o cara entra atrofiado, aleijado, desde nascer. O falso profeta vai lá, ora, e acontece. Ai, de Deus. Não. Não é assim, meus irmãos. Não é para você ver sinais e maravilhas, não. Que esses homens são de Deus. Porque lá tem o julgamento. Eu sempre falei nos meus vídeos e falo sempre que no dia do juízo lá tem um monte de pastor no inferno queimando, que o dia que for receber a sentença final para ser lançado no lago de fogo, eles vão questionar o Senhor Jesus. Mas, Senhor, eu fiz milagres e maravilha. Por que eu fui condenado ao inferno e agora estou sendo condenado ao lago de fogo? O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Então, se os falsos profetas fazem milagre, imagine os demônios. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e somos menores que os anjos. Nós não temos o poder que os anjos têm. Né? Eles têm capacidade que nós nem imaginamos. Mas Jesus nos instrui, Jesus nos ensina a como vencê-los. Vencê-los da sua maldade, das suas astúcias. Eles colocam enfermidades, eles trazem a morte. Enfim, tem uma mensagem também que diz assim que... aliás, tem a mensagem do Senhor Jesus que ele ensina para nós, que ele bate na porta e se nós abrir, ele entra e ceia conosco. Ele passa a fazer morada em nosso coração, a sua presença, a sua onisciência. Ele passa a ser, porque nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor Jesus bate na porta, Satanás não bate na porta. Se você der legalidade em fazer as coisas ao contrário do Senhor, não tiver o Senhor Jesus para te defender, para te guardar, meu amigo, ele vai entrar na sua vida, vai entrar na sua mente, vai entrar na sua família, vai entrar no seu trabalho, vai fazer um arraso, vai destruir sua vida. Porque a intenção dos demônios, como eles perderam a glória de Deus, perderam lá os céus, perderam tudo que eles tinham, agora não resta mais nada a não ser a sentença final. Mas Deus, o próprio Pai, Criador de tudo e de todos, já deu a sentença para eles. E Deus não vai antecipar essa sentença, Deus já deu. O Senhor Deus já deu a sentença a Satanás e aos demônios, então Deus não vai retroceder. Então, por isso que Jesus disse: Satanás desce, foi expulso do céu, desce para a terra, né, desce com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então Satanás sabe o tempo dele, ele conhece o tempo dele. Então eles querem trabalhar para tentar desviar o homem da verdade, para que o homem seja condenado e seja lançado lá no lago de fogo, juntamente com eles. Eles sabem que vão ser lançados. Lembra-se daquela passagem que Jesus ensina? Aquela passagem que Jesus fala sobre o endemoniado lá de Nagareno. O endemoniado está ali possesso, Jesus chega, quando os demônios se manifestam. E os demônios falam para Jesus assim: mas nos viesse atormentar antes do tempo? Não é hora ainda, Jesus. Aí o Senhor começa a indagar algumas coisas, né? Como é teu nome? Eles falam assim: nosso nome é Legião, porque quer dizer que são muitos. Tinha 6 legiões, tinha mais de 60 mil demônios só no homem, pra você ter uma ideia. Então veja como é que é a dimensão espiritual, a dimensão material. Então, meus irmãos, Jesus ali pega e expulsa o demônio daquele homem que morava nos túmulos, comia, sei lá, até carniça. Aquele homem estourava as correntes, corria atrás das pessoas. Ele provavelmente podia até matar se pegasse uma pessoa, porque era tão cheio de demônio.
vivia nas catacumbas. Então Jesus ali expulsa o demônio, os demônios saem e são espíritos. Pede para entrar na onde? Nos porcos. E entra nos porcos, e aqueles porcos não aceitando, os porcos não aceitaram. O Senhor permitiu, eles pediram para o Senhor Jesus permitiu, vocês podem ir, eles foram entrar, mas nem os porcos aceitaram a conviver com os demônios. A palavra nos revela que então os demônios entraram nos porcos, e os porcos, não aceitando aquilo, se precipitaram e caíram no mar, morreram todos, não quiseram. Mas, infelizmente, os seres humanos veem essas ideias de UFO, de ETs, feitiçaria, espiritismo. Eles amam isso, adoram receber espírito de mundos, espírito de adivinhação. E digo mais, como eu estava falando no começo dessa fala, dentro das igrejas é cheio de adivinhação. Eu não estou falando besteira, eu sei o que estou falando, porque muitas das vezes eu fui revelado e eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. O irmão vai ganhar isso, nunca aconteceu. Ah, irmão, você não tem fé. Ué, se é Deus falando, vai acontecer, não tem esse negócio. Se Deus disse que vai ser assim, vai ser, e acabou. Foi Deus que está falando aqui, irmão, tal, vai ter carro. Eu já recebi. Logo no começo do meu ministério, eu recebi a profecia. Deus vai te dar um carro, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não deu. Deu até a cor do carro que ia dar. E outras coisas que aconteceram. Tem pessoa que vem entregar para mim, irmão, Deus está me revelando que você, irmão, tem um câncer no estômago, está com a enfermidade, que não sei o que, e queima. Eu falei assim, irmão, não procede isso aí. Não é verdade. Não é verdade, irmão. Está tudo errado isso aí. E eu questionei, porque e não era. Tanto que eu nunca tive esse câncer que ela falou. É revelação falsa. E eu a repreendi. Em outros casos, teve irmão que entregou revelação, disse daquilo e tal, coisa e tal. Não aconteceu. Chamei a atenção, irmão, essa é profecia do diabo, da carne, não é de Deus. Aí o irmão falou, foi mal, irmão, foi mal. Aí o irmão uma vez revelou também que a mulher estava grávida, ia ter um filho maravilhoso, e não sei o que era de Deus, entregou aquela profecia maravilhosa. Fomos descobrir depois, a mulher era aquelas que tinham a barriga, problema, né? Tinha barriga psicológica, não era grávida, não tinha nada, e era mentirosa, vivia enganando os irmãos. Então, meus queridos, dentro da igreja está cheio de espíritos enganadores que entram nas pessoas e as pessoas até acham que é Deus, e não é. Por que eu estou falando tudo isso, entrando no contexto dos aliens, de UFOs, de objetos não identificados, de alienígena? É o que vai acontecer agora, no final dos tempos. Nós estamos na era da tecnologia, meus irmãos. E o diabo vai usar todo esse poder que os homens criaram, que Deus permitiu, porque assim se multiplicasse. E o inimigo, o Satanás, está usando isso aí. Até no vídeo passado eu até comentei, acho que eu não sei qual vídeo, não me lembro, que eu tenho muitas falas. Eu lembro quando os pastores pregavam, eles ensinavam assim, irmãos, não devemos assistir televisão, porque isso aí é a besta. E eles estavam certos. Muitas pessoas não aceitaram, acharam que estava errado, não sei o que. Hoje, nós vemos realmente que a televisão, eu até falo que é a cabeça do Satanás. A televisão, a internet é o cérebro de Satanás. É o cérebro da inteligência artificial, o qual vai ser usado pelo anticristo, pela besta. Nós somos dominados por esse sistema. Nós praticamente não compramos quase nada, não vendemos sem nada, se não tivermos toda essa tecnologia, principalmente agora que está se apertando mais, com o Pix, que quer dizer chip, né? Com as senhas, com reconhecimento facial, com não sei o que, você não sabe como que está avançado. Isso faz parte da ciência, daquilo que está escrito em Daniel, que a ciência se multiplicaria, mas também se multiplicaria o pecado. E esse comando vem da parte de Deus, que assim pode deixar que aconteça. Deus deixa que se multiplique, para que se cumpra as escrituras. Então, na verdade, irmãos, esse negócio de UFOs, ETs, eles existem de verdade. Eles existem.
Mas não são ETs conforme eles colocam até mesmo nos filmes aí, que são bonzinhos, que ajudam a humanidade, que vêm curar os enfermos. Ó, eu vou deixar um pedacinho do filme aí, que passa uma cena bem interessante, que um ET fala antes ele fala lá sobre que a humanidade não sei o que foi divulgado nos filmes, foi colocado nas camisetas, não sei o que, porque o povo é muito idiota, para que cresce neles, e eles estão aqui. Daí tem uma parte do filme que esse ET vai e ele cura um passarinho, traz a vida. Daí eles ficam emocionados, mas de repente aquele próprio ET que trouxe a vida, ressuscitou aquele passarinho, pega e come o passarinho. Daí ele fala, eu adoro isso. Vou deixar a cena para vocês verem, assista a cena, é bem rapidinho, acho que não vai dar direito aos autorais, espero eu. Olha só o que ele faz. O que você tá fazendo? Saca só. Cara, que milagre! Ai, cara, delícia. Como que você ressuscitou o bicho? Ah, cara, você queria que eu comesse um bicho morto, é? Não. Viram que a cena que ele faz aí? Onde eu estou? Olha só quem acordou. Demônio! Demônio! Não, tá tudo bem. A gente não vai machucar você. Continuando aquele vídeo que eu fiz sobre os demônios. Demônios com nomes modernos. Ok? Aquele vídeo que teve um corte. Houve um corte. Problema técnico. E eu estou continuando a ele. Continuando o vídeo então. Demônios. No caso, demônios com nomes modernos. Eles existem? Eles fazem milagres? Eles operam? Sim. Acredito eu que você já tenha visto aí no início do vídeo, que geralmente eu coloco, um pedaço, uma ficção, mas que é realidade. Como eu disse, a mídia, Hollywood, tem introduzido tais filmes de ficção para que as pessoas venham acostumar com essa ideia dos alienígenas. Tem passado matéria jornalística, enfim, em muitos veículos de comunicações, que realmente é provável, segundo eles, que existe mesmo. E nós sabemos que eles existem, são espirituais, e que eles podem se materializar. Ok? Eles podem, né, se Deus permitir, fazer corpos para si. Porque se você for pelas escrituras, você vê lá os anjos que tinham corpos. Quando foram até a tenda de Abraão, eles se apresentaram, comeram, enfim. Tiveram lá na cidade de Sodoma e Gomorra, tomaram pelas mãos, teve contato, né? Pousaram, né, o restante da noite na casa de Ló. Então temos vários relatos, biblicamente, vários relatos da Bíblia, da Escritura, que eles têm corpo físico também. Não entendemos os mistérios, mas existe. E nessa continuação eu quero dizer para vocês que, com os nomes modernos dos demônios hoje, eles criaram, né, falando que são vindo de outra galáxia, né, dos céus, de outros planetas, e então eles agora colocam objetos não identificados, OVNIs, né, UFOs, e agora eles falam muito sobre isso, né, alienígenas. Então hoje são nomes modernos,
são nomes modernos para os demônios, ok? Do futuro. Um futuro, né? Vivemos um tempo futurístico, moderno, tecnologia. Então eles usam isso agora para enganar você. Até mesmo fazendo propaganda, trazendo nos jornais, enfim. Bem, nessa conclusão eu quero dizer para vocês que demônios... Quero dizer para vocês que demônios também, eles curam, eles fazem coisas do outro mundo. Eles são do outro mundo, né? Então, dentro da palavra, na Escritura, nos ensina muito sobre isso. Como eu disse, eles gostam de adentrar o corpo do ser humano, né? Como estava no corpo daquele endemoniado do Nagareno. Até errei na outra fala, falando que tinha 60 mil demônios. Não, ele tinha uma legião. O nome dele era Legião, e a legião quer dizer lá na parte dos romanos, que se chamava a legião 6 mil soldados. Então, naquele caso, ele dizia uma legião tinha 6 mil demônios. E dentro daquele homem tinha 6 mil demônios, do endemoniado que Jesus libertou. Ok? Tá. E eles podem fazer alguma coisa contra o ser humano? Sim. Eles fazem, a palavra diz que o inimigo não veio senão matar, roubar e destruir, ok? Essa é a função dele, ele é o opositor de Deus. Deus traz a vida, ele traz a morte. É assim que funciona. E Deus até permite que ele seja usado como um cachorro na coleira para que faça algumas coisas no propósito de Deus, ok? Bem, Jesus, sabendo disso, de todas essas coisas, o Pai, então houve o processo da libertação da humanidade em intermédio da vida de Jesus sobre a terra, e nisso o Senhor Jesus veio desfazer a obra do diabo e pisar na cabeça de Satanás. E Jesus, na mensagem, ensina para mim, ensina para você, na mensagem dele, que na realidade os demônios, eles, sabendo que pouco tempo resta para eles, então eles querem fazer a maior desgraça. Tirar vidas o quanto mais puder, destruir o quanto mais eles puder, ok? E com isso ele usa, como um promotor de justiça, acusações contra os escolhidos, contra o povo, contra as nações, contra o mundo, contra toda a humanidade, ok? E Jesus então ensina na sua mensagem, na sua palavra, que dá-se a entender que quando os homens pecaram no Jardim do Éden, os homens, no caso Adão e Eva, que somos hoje a geração deles, Adão e Eva foi expulsos do paraíso e com isso já debaixo de maldição, receberam a sentença de morte, iriam morrer e morreram. E também entendo eu que houve uma abertura do portal ou de uma porta em nosso corpo que era santo e puro e não podia entrar. Quando Adão e Eva ouviu aquela mensagem e obedeceu, então abriu porta e Satanás entrou na mente, entrou no corpo de Adão e Eva. E entrou também lá naquela parte quando fala de Caim. De Caim, né, o mal estava à porta. E Deus falou, resista, né, faça o certo, que eu receba a tua oferta, mas resista o mal já à porta. Ele não resistiu, o diabo entrou, tomou a mente de Caim, e Caim foi lá e matou seu irmão Abel, ok? Então foi assim, e é assim que acontece. Então quando nós nascemos, nós já nascemos debaixo de maldição. A palavra diz, não há um justo sequer, porque todos estão destituídos da glória de Deus, todos, sem exceção. Então se todos estão destituídos, todos estão debaixo de maldição, porque a palavra ensina que Jesus teve que se fazer maldito para que levasse a maldição de toda a humanidade sobre si. Então entendemos e pela Escritura tiramos base que então nascemos debaixo de maldição, com o portal aberto, com o corpo aberto, digamos no sentido espiritual, aonde o diabo já toca em nós. E a única forma de se libertar é em Cristo Jesus, na sua palavra, na sua vontade, obedecendo e vivendo, ok? Então entendo eu que quando o homem nasce, já nasce debaixo de maldição, e os demônios já estão ali prontos para atuar na vida das pessoas, tocar nas pessoas, entrar nas pessoas. E tanto que eu digo para vocês que
Jesus veio para nos libertar deste mal. Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quer dizer que nós não somos livres, quer dizer que nós nascemos mesmo debaixo de maldição e somos possuídos por demônios. E neste caso, Jesus também ensina para mim e para você, e para toda a humanidade, intermédio das Escrituras, que quando o homem se converte, verdadeiramente se entrega a Ele, Ele nos traz o reconcílio com Deus, nos dando a liberdade, mesmo que nesse corpo caído. E Jesus ensina na sua mensagem, aquele ensino no Evangelho, ele diz que quando o espírito imundo sai do homem, quando nós aceitamos Jesus, o seu convite, o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares secos e áridos, buscando repouso. Não encontrando, diz as Escrituras, diz Jesus, que ele torna para aquela casa de onde ele saiu, para ver se está vazia, e vai tornar ali. Se estiver vazia, se não tiver Jesus, se não tiver verdade, ele vai voltar para aquela casa, aonde ele saiu, e trará 7 demônios pior do que ele. Pior, 7 demônios pior do que ele. E ali ele vai coabitar. O estado desse homem é pior do que antes. Por isso que a palavra revela que é melhor nós não termos conhecido a verdade do que conhecer a verdade e não obedecer. Porque Jesus disse que o estado desse homem agora, que foi liberto, seu demônio, foi embora e agora voltou. Agora era um só, agora ele volta com 7. Então o estado desse homem é pior. Melhor não ter conhecido a verdade do que ter conhecido e não obedecer. Agora pense comigo. Saiu um e voltou. A pessoa se desviou, não quis nada com Deus, não quis nada com a verdade, vive tudo a vida, aquela vida errada. Então ele trouxe mais 7. Aí de repente essa pessoa dá aquela, né? Ah não, vou mudar de vida, eu quero, não quero isso para mim e tal. E vai lá e ora e pede e sai os 7. O Senhor Jesus tira os 7. Mas passou algum tempo, aquela pessoa, tô nem aí, abandona novamente. Bom, saíram 7, não foi? A palavra diz que saiu 1, voltou 7. Agora saiu 7. Quantos vão voltar? Aí você tem que fazer a multiplicação, né? Se de 7, de 1 veio 7, de 7 quantos virão? Vai multiplicando, são dezenas, são centenas, aonde chega ao caso lá do endemoniado de Nagareno, no caso que tinha 6.000 demônios no seu corpo. Como eu disse no vídeo passado, ele estourava correntes, vivia lá no cemitério, ele atacava as pessoas, ele era totalmente fora de si, o corpo dele era totalmente dominado por uma entidade, por demônios, por 6.000 demônios. Então, entendeu, meu irmão? E eles fazem essas coisas. E nesse filme eu até deixei alguns pedacinhos no vídeo passado, no número 1, isso é o 2, demônios com nomes modernos e o que eles fazem. Então você observe aí que eles fazem milagre. Tanto que no filme passado eu coloquei um pedacinho do vídeo, o alien, o alienígena do filme lá, que é ficção, mas isso é uma realidade, ele vem, ele ressuscita o passarinho, mas come o passarinho. Vou deixar de novo um pedacinho para vocês aí. Veja aí. Não podia fazer nada. O que você tá fazendo? Saca só. Cara, que milagre! Ai, cara, delícia. Como que você ressuscitou o bicho? Viram? Ele ressuscita o passarinho, mas depois come. É assim que Satanás faz, é assim que os demônios fazem com as pessoas. Ele vem e oferece dinheiro. Ele fez isso para Jesus. Eu gosto e sempre falo e repito e vou refrisar aqui novamente. Satanás tem o poder na terra. Deus deu para ele por enquanto, por um período de tempo.
Ele é tão ousado que ele não fez nada, não pode construir, não pode criar, não pode fazer nada. Essa parte. Mas ele chegou a levar Jesus no dia lá em Lucas 4 na tentação e ofereceu para Deus, ofereceu para o próprio Deus, que é Jesus, ofereceu para Jesus, o Filho de Deus, ofereceu poder político, ofereceu poder monárquico, mostrou todos os reinos dos homens, e ofereceu, falou, tudo isso te dou se prostrado me adorares. Então ele é ousado, não fez nada, mas prometeu para o próprio dono, né? Vê como ele é terrível. Ele prometeu dar tudo para Jesus, se Jesus prostrado adorasse ele. Entendeu? Então, é para vocês terem uma ideia que ele tem poder, ele tem dinheiro, ele pode fazer isso. Ele tem essa autoridade. Pode curar? Pode. Como eu falei, na ficção aí, ele cura, ele ressuscita o passarinho e depois come. Ele faz isso com as pessoas. Ele vai lá, cura de uma enfermidade, esconde e depois vai lá e coloca pior. Como disse Jesus, é melhor não ter conhecido a verdade do que conhecer e não obedecer. Lá saiu o demônio, a pessoa não deu crédito, continuou com a casa vazia, não deixou Jesus entrar e nem a palavra, e nem não estava vivendo a palavra. Então aquele demônio voltou, viu a casa estava varrida, né? Estava vazia, ele entrou e trouxe mais 7. Daí saiu aquele 7, trouxe mais, né? Vai multiplicando. Imagine 7 vezes 7 daí. Quantos demônios está no corpo daquela pessoa que está desviada? Então eles fazem isso sim, meus irmãos. Satanás faz isso. E nisso, irmão, você tem que entender que o estado dessa pessoa é pior. E esses demônios, que são milhares de milhares, digamos bilhões que existem sobre, né, essa estratosfera no mundo, nos céus, nas nuvens, a Bíblia diz que nós estamos rodeados com uma nuvem, né? As potestades estão nos ares. E elas querem entrar no corpo do ser humano até para usá-lo como instrumento, né? Porque quando nós se damos e se entregamos ao inimigo, aos espíritos, então se tornamos filhos do diabo, literalmente. Um dia ele nos pegou e nos adotou. Agora você é mesmo que se faz minha vontade. Mas quando nós obedecemos e gostamos de fazer o que ele pede, se tornamos filhos, como lá Jesus chamou. Jesus chamou os fariseus, vós sois filhos do diabo. Eram seres humanos. Você não tem amor. Quando a gente fala a verdade, que tem pessoas literalmente maçônicas, espíritas. Tem esses que recebem os guias, que eles falam que são entidades que morreram, não sei o que, Dr. Fritz e não sei o que mais lá, então são, né, feiticeiros. Eles recebem entidades e falam que são do bem, fazem curas milagrosas, faz aquelas coisas com a mão lá, tiram câncer, um monte de coisa. A maioria é enganação, mas existe coisas reais que eles vão lá, fazem realmente e escondem aquela enfermidade, e as pessoas se tornam escravas deles, fazendo penitência, como lá aquele que dizia ser João de Deus, mas ele não era João de Deus, ele era João do diabo, aquele curador, aquele feiticeiro. Então, isso sempre existiu, sempre vai existir até o final do mundo, até quando vier, né, a extinção de tudo. Sempre existiu esses feiticeiros, esses filhos do diabo. Sempre existiu e sempre vai existir até o final dos tempos, quando virá o julgamento final e o fim da humanidade, do corpo humano, entendeu? Então, meus irmãos, tem pessoas que amam isso, amam servir ao diabo, e uns são enganados, porque a própria palavra diz que até mesmo obreiros, pregadores, que se diz ser apóstolos e não são, eles se transfiguram em anjos de luz e não são. Imagine, se dentro da igreja existe esse tipo de homem, se transfiguram em apóstolos, se transfiguram em anjos de luz e não são demônios. Imagine aqueles que nem estão lá dentro da igreja. Dentro da igreja está cheio de demônios, está cheio de falsos apóstolos, falsos pregadores, e eles aparentemente parecem de Deus, não são. São cheios de demônios para enganar, para roubar o povo, para distorcer a palavra. Vamos por aqui, assim que faz, assim. Como o diabo enganou Eva e Adão, assim também esses
Falsos mestres, falsos pastores, cheios de demônios, usam do mesmo engano, a mesma mentira, cauteriza dentro das pessoas, bajura as pessoas por motivo interesseiro, e assim prossegue essa história. Como eu disse, até o final, o dia que vai ser extinto toda essa situação no mundo, o mundo, os homens, enfim. E haverá lá o dia do grande tribunal de Cristo. Então, irmãos, Satanás, o diabo e os seus demônios, eles têm poder sim, eles podem curar, né? Tanto que no final, eu vou chamar um pedacinho do vídeo aí, que eles falam isso. E eles usam até versículos bíblicos dentro desse filme aí, mostrando a realidade. É uma ficção, mas que se torna na realidade. Porque quando nós olhamos aqui, parece que existe outro mundo. Não, parece uma ficção. Mas essa ficção que eles usam em Hollywood, nos filmes, são verdades. Existe mesmo esse mundo paralelo, entendeu? Que na verdade, a ilusão maior, na verdade, é o que nós vivemos. Deus fez para que nós fôssemos eterno, um mundo eterno. Acabou virando o quê? O homem derrubou, o homem caiu e acabou tornando uma ilusão. Porque aqui nada é eterno, tudo é passageiro, tudo envelhece, tudo se acaba. Nada é eterno, entendeu? Então, tanto que não é eterno que vai chegar o dia do caos e vai acabar tudo. Então, na verdade, nós vivemos num mundo de ilusão. Nós achamos que eternidade, casa, carro, dinheiro, isso é tudo passageiro. Isso é ilusão. Aqui, o que nós achamos que é ilusão, que é a fantasia, que é a eternidade, que é no lado espiritual, não. O lado espiritual, do outro lado, sim, é verdadeiro, é eterno, é permanente. Agora, aqui não. Aqui que parece ser real são prótons. Ó, aqui essa parede, esse teto, esse forro, essas coisas que estão aqui são prótons que, né, se unificaram, mas que envelhece e se acaba, apodrece. Isso aqui é ilusão. Aqui parece real, não é? Ó, parece real. É real agora, mas daqui a um tempo não vai existir mais. Agora, do outro lado, não. Nunca mais vai deixar de existir. Esse corpo aqui, ó, você está vendo, dá para tocar tudo. Isso aqui é irreal. É temporário. Vai se acabar. Tanto que a palavra diz que todo homem que nasceu, claro que vai morrer. Mas um dia o Senhor vai ressuscitar e dar um corpo glorificado, semelhante ao dele, igual ao dos anjos, e será eterno. Não terá mais enfermidade, dor, enfim. Entendeu? Isto é real. O que vivemos é temporal. Ok? Então, concluindo este vídeo, é isso aí, meus irmãos. Sabendo que os demônios modernos, demônios com nomes modernos, que são os aliens, eles um dia estarão andando no meio de nós, ou já até estão andando sobre a Terra, estão nos lugares aí. Tem muitos relatos aí que eles têm uma forma de dizer que quando um demônio se torna corpo humano, materializa, é como se fosse teofanizar em Deus minúsculo. Quando é Deus, Deus Todo-Poderoso, os anjos do Senhor se teofaniza, ou se faz corpos para si, ou se aparece como um corpo humano, come, como aconteceu lá na tenda de Abraão, então se chama teofanizar, como Deus. Então, digamos assim que seja um teofanizar de Deus minúsculo, mas é assim que funciona. E então nós temos que entender que isso é possível sim. Eu tenho uma história, talvez uma outra hora eu conte para você, que eu recebi uma pessoa na minha casa e para mim foi um anjo. Pelos fatos analisados que eu recebi, como foi que aconteceu, vindo intermédio da minha esposa, era um senhor de idade e eu entendo que era um anjo. Uma hora eu conto para você esse testemunho. E o apóstolo Paulo até ensinou para mim, ensinou para você, está nas escrituras ensinando para toda a humanidade. Ele fala bem assim: sede hospitaleiro, seja hospitaleiro. Porque muitos receberam o anjo em suas casas não sabendo que era anjo. Então o apóstolo nos ensina que nós devemos, né, ser hospitaleiro, tratar bem as pessoas que vêm na porta da nossa casa, pedir um copo d'água. É claro que vivemos num tempo terrível, de tantos crimes e um monte de coisa, que hoje temos que cuidar muito, principalmente dos nossos filhos, que os satanistas, os luciferianos, eles raptam. Nós sabemos disso, que há muitas histórias de rapto de criança, assalto, um monte de coisa ruim. Eu já ajudei muitas pessoas, já coloquei muitas pessoas dentro da minha casa para socorrer. Mas também eu já tive desabono também.
Uma hora eu também vou contar que minha casa, eu trabalhando, veio uma pessoa que eu estava ajudando, era um jovem, ele invadiu minha casa e botou faca na garganta da minha esposa, tentou estrupo, e minha esposa estava com as minhas filhas, sobrinha. Olha, foi uma história terrível, demora para contar. Um dia eu conto para vocês essa outra história. Então tem muita história aí para contar para vocês, história verídica, não é fábulas não. Então, você veja bem, eu sempre fui uma pessoa de receber bem as pessoas, de ajudar, e passei por esse desabono. Mas também recebi um homem, né, como eu disse para vocês, de certa idade, o qual para mim era um anjo. Da forma que ele veio e da forma que ele sumiu, desapareceu. Então, meus irmãos, vede na palavra, leia a palavra, entenda que isso é verdade. Por isso que o apóstolo Paulo disse, né, e torno a refrisar, seja hospitaleiro, porque muitos receberam anjo, não sabia que era anjo. Então ele orienta, nos ensina para nós ser hospitaleiro. Então há a possibilidade, é claro, de aparecer anjo tanto do bem como do mal. Vai vir um anjo do bem como um anjo do mal. Então pode isso acontecer? Pode. E tem outras histórias de terror também, que eu contei um pedaço para vocês na primeira parte, da mulher endemoniada que andou na parede, que nem aranha. Isso eu contei na primeira parte. É bem resumido, é claro, mas contei. Então, para vocês terem uma ideia, existem essas coisas. Eu já vi coisa... Eu trabalhei com campanha de libertação e expulsava muito de demônio. Não fazia espetáculo, não. Uma fase universal. Mas era realmente trabalho de libertação, de expulsar. E eu não tinha esse negócio de ficar conversando com o demônio, não. Manifestava, tinha que sair em nome de Jesus. E nós lutava ali na oração e expulsava os demônios. Entendeu? Então, irmão, existem demônios. Eles curam, eles se transfiguram em corpos de homens. Eu conheci uma mulher que se converteu no ministério que a gente congregava, e ela veio com aquela história macabra. E ela contou, e nós participamos da vida dela, tivemos que fazer campanha de libertação, tivemos que fazer orações, visita na casa dela para ajudar ela. Porque o marido dela tinha abandonado ela, e ela tinha um amor doentio, uma paixão doentia, carnal, sexual pelo seu esposo. E ela pedia tanto que ela... Sabe que os políticos falam? Nem que eu dei a alma pro diabo, mas eu quero ser o presidente, quero ser um governador. Nem que for necessário fazer um pacto com o diabo, mas eu quero ser presidente, eu quero ser... Né, já tem umas histórias assim do Riquião, alguns políticos que já fizeram isso aí. Então essa mulher fazia a mesma coisa. Ela dizia assim, ela contando para nós, né? Isso aí foi testemunho real, nós trabalhamos na libertação dela, né? No intermédio da palavra do Senhor, e Jesus libertou ela. E ela contou essa história para nós, que ela queria tanto, ela amava tanto, que era amor doentio, paixão carnal, que ela queria. Então ela falava, eu quero, nem que for o diabo, nem que o diabo tenha que trazer você. Aí, o que acontecia? Ela contou isso para nós. O marido dela tinha ido embora, certo? O diabo, ele se transfigurava em homem, igualzinho o marido dela, vinha e tinha relações sexuais com ela. Isso é ela que conta. E contou toda a história, e nós tivemos que trabalhar com ela. E com muito trabalho, a gente trabalhou ali, naquela história macabra, dá um filme de terror, dá para fazer um filme, o que ela contou para nós. E ela foi liberta. Daí até o último tempo, ela teve problema no ministério que eu congregava lá, que a igreja teve que fechar, era muito tempo atrás, e ela acabou indo para outro ministério, se tornou obreira, daí nunca mais encontrei. Houve desencontro, nunca mais vimos ela. Mas isso aconteceu. Então temos muitas histórias, isso acontece no dia a dia. Então o diabo pode sim se transfigurar, parecer um homem, chegar na tua casa, entendeu? Pessoas literalmente possessas, não que ele esteja com o corpo, né, transfigurado, mas pode entrar nas pessoas. Chega uma pessoa de má índole ali, que são cheios de demônios, e o demônio está ali e vem fazer o mal. É claro que o Senhor guarda os filhos teus. Nós filhos teus lá. É claro que Deus guarda os seus filhos, entendeu? E a palavra diz que o anjo do Senhor acampa. Maravilhoso, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus, livra e os guarda. O Senhor manda, o Senhor guarda. Então os anjos estão cuidando de nós, sim, claro, Deus, os filhos do Senhor são guardados, sim.
O senhor guarda, o senhor é maravilhoso. Eu só vou cumprimentar aqui, já estou terminando esse vídeo. E a minha filha, por exemplo, um dia ela estava indo para a igreja, ela congregava aqui, congrega conosco, né? Porque nós temos um culto familiar todo mês, Santa Ceia e tudo mais, e ensino. E só que ela ia na quadrangular. Tá indo lá, falei, tem um monte de coisa errada, mas tá indo lá, eu até nunca questionei. Falei, não, tudo bem, só não deixe ser enganada, né? Porque enganam, querem fazer número, né? E teu dízimo e tua oferta. É cheio de vender bênção. E certa vez ela estava indo. Essa é minha filha, testemunho dela. Ela contou, ela conta até hoje, a gente nunca esqueceu. E ela estava indo, daí, como é distante daqui da minha casa, deve dar uns 2 km. E certo dia ela estava, tem uma avenida aqui, chamada João Dembinski. E ela indo, quando estava chegando lá próximo, ela foi inventar de atravessar a rua, não tinha carro nenhum. Carro nenhum. Ela conta que esse dia até chorou contando pra gente. E de repente ela foi atravessar a rua, olhou, não tinha carro nenhum. Quando ela viu, questão de segundos, tinha um carro em velocidade alta e ia dar no meio dela. Ela disse, pai, uma mão gigante me pegou, me colocou lá do lado da rua. Eu me emociono por isso, porque eu já tive particulares com Deus. Então ali a mão do Senhor, o anjo do Senhor, não deixou. O inimigo que estava usando aquele carro, aquela situação, para talvez até tirar a vida dela, era fora do tempo, não era o tempo de Deus, mas ele estava tentando. Ele tentou. E ali ficou, Deus, naquela permissão que acontecesse, permitiu que ela viu tudo aquilo. Para ela valorizar que Deus existe realmente, que as pessoas são céticas, não acreditam em nada, acreditam em tudo menos em Deus. Mas ela crendo e viu a mão de Deus, e a mão de Deus, segundo ela, uma mão gigante pegou ela assim, tirou do carro e colocou lá no outro lado digamos, da calçada, ali no passeio. Então, meus irmãos, isso existe, são coisas reais. Eu já tive outras experiências tremendas com Deus, já falei com o diabo face a face, no sentido de outras formas. Eu não vou entrar em méritos daqui, porque são coisas muito demoradas para contar. Ok? Mas saiba que eles existem, eles estão aí, matando, roubando e destruindo. Mas, se você tem Jesus, ele vem para trazer vida da vida e te dá poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Esses sinais vão seguir os que crêem no meu nome, disse Jesus. Porão a mão sobre os enfermos, curarão e expulsarão os demônios. Amém, meu querido? Encerro esse vídeo aqui para a glória de Deus e para que você tenha entendimento e compreensão que existe o lado oculto, o lado secreto, escondido, que está revelado em meio da palavra para você e para mim vencermos as obras das trevas. Tanto que Jesus diz, tanto que os apóstolos nos ensinam que não temos que lutar nem contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades que estão nos ares. E daí, qual a forma? Efésios 6, tomando toda a armadura de Deus ali, toda a mensagem. Leia lá, Efésios capítulo 6, se eu não me engano, e fala sobre a armadura de Deus, o que você deve tomar para vencer. Ok? A paz do Senhor e a paz de graça a todos no nome de Jesus. Que o Senhor Jesus vos abençoe e vos guarde, meus irmãos. Eu tenho muitas experiências para contar para vocês. Conforme Deus vai tocando no meu coração, eu vou expondo para vocês. Amém? Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém? A gente te solta assim que puder. Vocês foram enganadas por um agente do próprio Satã. Ele é Tô maligno. sentado aqui, qual é? Não, nada disso é normal. Ele só é meio grosso. E a gente tá tentando ajudá-lo a ir pra casa. Ele é de outro mundo, Não. entendeu? Só existe um mundo, o nosso mundo. O mundo que Deus, nosso Pai, criou. Aí, só pra você se sentir melhor, minha existência só desmente as ideias tradicionais do Deus de Abraão judaico-cristão, assim como todas as teologias de mundo único, mais nada, só isso. Se as águas Não. do mar da vida quiserem te afogar, Fizeram com ela, lavagem segura na mão de cerebral? Deus Ruth, e me escuta só um vai. pouquinho. Só
cantar, por favor. Ah, cara, quer saber? Não tô aguentando mais, não. Que se dane. O que diz no Velho Testamento? É olho por olho. Peraí, Tá tudo bem. Pode confiar em mim. eu não sei. Tenha um pouquinho de fé, tá bom? Como você fez isso? Evolução, neném.